estreou esse quadro assessor de imagem com o deputado federal das Rosquinhas, o senhor Mabel, não é verdade? O deputado federal Mabel propagou a comilança da rosquinha no Brasil na inteiro. semana passada. O Arley Santana, o assessor de imagem, assim, é uma espécie de um marqueteiro. Ele se apresenta e fala assim: olha, nós vamos fazer uma entrevista, mas vamos procurar melhorar um pouco as coisas que você fala, sugere algumas frases, enfim. A gente mostra que na televisão, às vezes, o que você vê não é exatamente o que aconteceu. Ou o que as pessoas falam normalmente diante das câmeras. Exatamente. O Genuíno não só conversou com a gente, deu uma entrevista, como falou o que a gente quis que ele falasse. Falou, aliás, deu uma entrevista completa ao CQC, ao assessor de imagem deste programa, o Arley Santana. Agora você vai ver como foi o encontro do nosso marqueteiro com o nobre deputado José Genuíno. Olha isso. Oi, bom dia, tudo bem? Com licença, prazer. Oi, bom dia. Esse é o foco. Eu sou assessor de imagem também, além de jornalista, por isso que me chamaram para esse programa. E assessor de imagem política, né? Que eu fiz lá o curso fora, em Cal State University of Fullerton, com aquele método do Carl Fisher, que agora todo mundo fala, que é de assessoria política, de cada minuto é importante para o marketing e tal e tal. O que a gente quer mostrar com esse programa? Mostrar o lado humano do político. A gente começa sempre entrando como se tivesse aquela façanha de televisão que fala: olha, a gente consegue falar com o seu Genuíno e tal, é possível. Tá, vamos lá. Como é seu nome? Sérgio, posso contar contigo aqui? Eu vou vir falando, fazer a cabeça já, né? A gente já faz a cabeça e já te encontra. Estamos começando mais um programa em Foco. Hoje para falar com o deputado federal, o senhor José Genuíno. A gente está aqui, só não está conseguindo achar direito onde... Oi, tudo bem? Onde que é o escritório do senhor Genuíno aqui? Dá licença, deputado, tudo bem? Como é que tá? Fique à vontade, viu? Pode entrar. Sentado ou em pé? A gente pode fazer um pouco em pé, um pouco sentado para não ficar... Tá. Tá bom? A gente queria saber do senhor como foi a primeira experiência na política. Como que o senhor falou, me interessa esse assunto? Foi em 64, eu era estudante secundarista. Era muito forte, tinha muita representatividade, dialogava com todos os estudantes. Existia uma ideologia de verdade, as pessoas eram de fato... Tinha sonho, ideologia e causa. Isso era muito forte. Tá certo, corta. Agora seria interessante a gente fazer um outro ambiente. Eu vou aí do teu lado. Eu gostei da ideia de falar um pouco mais da Uni, porque atingir o jovem é interessante. Claro. Eu queria saber do senhor quais são as diferenças da Uni daquele tempo para a de hoje. Em primeiro lugar, quer dizer, a gente vivia uma era de revoluções. Os estudantes, a maioria dos estudantes era das universidades públicas e não das privadas como acontece hoje. A ideia da liberdade era um valor fundamental. A questão da profissão não era essa competição selvagem que tem hoje. Hoje a gente vive uma fase de guerra, de intolerância, de discriminação. Portanto, a juventude de hoje, apesar dela ter mais informação, ela tem menos conhecimento. Só voltando um pouco ali na parte do que a gente falou da juventude, acho que seria legal também, como muitos do nosso programa tem um público mais jovem, também falar um pouco bem, assim, da juventude de hoje, assim. Existem muitos fatores positivos na juventude de hoje, né? Uma geração não pode se relacionar com a outra de maneira arrogante nem autoritária. Cada geração vive a intensidade da sua época. E a geração estudantil de hoje, a juventude de hoje, vive a intensidade da sua época. E ela está vivendo uma intensidade positiva. Em primeiro lugar, o nível de informação que ela está convivendo, que é muito importante. A juventude de hoje, apesar dela ter mais informação, ela tem menos conhecimento. A gente usa muito frases para dar uma agilizada na edição, que a gente joga antes do programa, depois e tal. E tem uma frase que eu acho que tem tudo a ver com juventude e com o sonho. Se você puder citar aquela frase do John Lennon, o sonho acabou, e falar sobre ela. E tem alguma frase que o senhor se lembra com esse assunto da juventude? A fase que nós somos também filho de uma geração que veio com a influência dos Beatles, né? Aquele sonho da rebeldia foi muito forte
e a gente sempre sonhava, né? Então o sonho acabou, foi o drama que a gente viveu na passagem dos anos 60 para os anos 70. Corta. Porque a gente faz o quê? A dica da culinária da semana. O senhor gosta de moqueca capixaba? Então tá errado. O que acontece? A ideia da moqueca capixaba, que eu tava conversando com os amigos capixabas, eles sempre reclamam que as pessoas... Tem gente que não come porque acha que é por causa do azeite de dendê. Mas não leva azeite de dendê. Não leva. Na Bahia tem. E é importante dizer isso. Nós, toda semana, a gente faz uma dica culinária. A gente pede para o nosso entrevistado dar uma dica culinária para os nossos telespectadores. O senhor tem alguma dica para falar para a gente? Olha, eu tenho uma identidade muito forte com os pratos típicos do Brasil. Um deles que eu continuo apreciando é a moqueca capixaba, que é muito importante, muito legal. Aprendi a gostar da moqueca capixaba porque não tem óleo de dendê. Não tem óleo de dendê? Não tem óleo de dendê. E a da Bahia tem. Eita, dada a dica. Aliás, moqueca capixaba, a gente podia ir atrás dessa receita, né? Eu fiquei com água na boca aqui. Muito bom. Voltando àquela coisa de frases, aquela frase... Tem uma do Trotsky, que é interessante. Que ela... Qual do Trotsky? Isso aqui também é Tem uma ideia. Errar é humano, perdoar é divino. Vamos usar essa? Errar é humano, perdoar é divino? Nessa trajetória do PT dos últimos anos, o senhor tem alguma frase que resume isso? Tenho. Eu acho que eu procuro colocar isso no meu livro, que viver, fazer política, a gente não pode ter medo nem de acertar nem de errar. Por isso que errar é humano. Agora, o perdão é também humano. Perdoar é sublime. Perdoar é nesse sentido da religiosidade divina. Ótimo. Como é a equipe de vocês? Somos nós, aqui é bem Meu nome. pequena. O nome é Em Foco. Em foco. Em foco. Em Foco. Isso aqui é um símbolo da minha luta. E eu vou te dar esse símbolo, que é a estrela do PT. Opa. Agradeço demais, senhor deputado Genuíno, ao Sérgio que ajudou a gente aqui, por essa entrevista maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado. Se vocês quiserem, vamos. A gente viu lá aquele programa lá da Bandeirantes, o senhor não fala com eles, né? CQC. Não, é que ele disse, uma vez eu disse que não ia falar, porque eu não gosto desse humor, mas uma hora eu vou dar um toque pra ele. Eu acho que esses programas que escracham demais é ruim. E quando a gente participa, a gente tá legitimando, né? O que acontece? A gente não para o frame. Tá bom. Então, pra não ficar aquela boca torta e tal. Então a gente fica paradinho 3 segundos, 5 segundos, como se fosse uma foto. E aí fica. Tá bom. Vamos fazer aqui, como se tivesse entrevistado. Assim, como não é, Fernando? Aí. Sorrindo. E aí, já fica aqui o dia inteiro. Nobre deputado Genuíno, lembre-se da sua juventude, a causa, o sonho, e lembre-se de Trotsky. Errar humano, perdoar é divino. Agora, este quadro tá causando muita polêmica. Tem gente arrancando cabelo lá em Brasília. Olha quem falando. Mas nós somos humanos, não é, Marco Luque? Temos a força do berrante que nos ajuda, não é isso? Atenção. Não. Se depender do berrante do Marco Luque, estamos fritos. Semana passada, pré-estreia. Não fala. Não, fala isso. Não fala. Semana passada.